Primeiramente, eu já queria começar mostrando para vocês, né, a diferença entre esse render e o render que fizemos anteriormente. Esse é o render novo, né, que é o do final da aula. E esse é o que tínhamos anteriormente, com aspecto bem mais plástico mesmo, né, sem tanto volume, sem uma sombra projetada, igual eu disse anteriormente, uma luz projetada, um olho bem mais clarinho mesmo. Aqui nós até temos o Subsurface Scattering funcionando aqui embaixo, dando uma tingida, né, desse tom amarelado aqui, mas realmente o outro resultado ficou bem mais natural. Certo? Então eu vou passar o passo a passo para chegar nesse resultado aqui. Lógico que fica a critério de vocês, né? Vocês podem às vezes ter gostado mais de uma íris ou de outra, ou de algum resultado ou de outro, mas eu particularmente gostei mais desse. Então, como nós já temos o outro pronto, eu vou explicar para vocês esse passo a passo. Primeiramente, como nós notamos de cara aqui, a íris é outra, né? Eu vou mostrar qual é. Anteriormente tínhamos essa outra íris, né? Sem esses ajustes de cor aplicados. E agora nós temos essa. Eu fiz um ajuste de cor, né? Pois ela era verde. Coloquei ela então para um tom mais amarronzado e aumentei o contraste. Outra diferença aqui, que dá para notar de cara, é a intensidade, né, das veias. O primeiro render da aula anterior foi feito assim, só que com a outra íris, e esse foi feito já com Multiply. Aqui é bem simples, né? Basta você selecionar tudo que esteja abaixo da íris, segurando o Shift, dar um Ctrl J, Ctrl E, Multiply. Eu coloquei ali com 63%, né? Como vocês podem notar aqui, que é um resultado que eu achei interessante. Mas também, lógico, que fica a critério. Se você quiser fazer um olho um pouco mais soturno, né? Mais macabro, você pode aumentar esse valor, aumentando a intensidade das veias e vice-versa, ou diminuir um pouco. Então aqui você tem um parâmetro para controlar isso. Assim como aqui, né? Fazendo dessa forma, você tem os parâmetros para fazer a alteração da cor, né? Aqui eu coloquei em modo Colorize e eu tenho a opção de mexer nas cores que eu quero aqui para o olho. Legal? Vamos lá, voltando novamente para o comparativo. Esse outro modelo, ele não tinha a sombra projetada, né? Por uma série de fatores, né? Eu vou passando os fatores e em seguida já a solução desse fator, ok? O primeiro fator, a concavidade estava muito baixa aqui, né? Para corrigir isso, o que eu fiz? Fui aqui no meu modelo e aumentei aquela concavidade. Eu coloquei um Swift Loop nessa área e arrastei tudo para trás. Ele vai invadir aquela esfera, né? Só que basta você colocar ela para trás também, fechando esse ponto. Eu diminuí também a pupila. Eu achei que ela estava meio grande, até porque a refração dá uma aumentadinha nela, mesmo que ela esteja pequena. Então eu diminuí a pupila porque eu achei que estava muito grande. E arrastei para trás tudo, ok? Então isso é a parte mais simples de corrigir. Vou voltar aqui para onde eu estava antes. Certo, aqui eu tenho meu modelo de acordo com aquele resultado, né? Outro fator, a luz não ajudava muito. Igual eu falei, aquela sombra e aquele reflexo, né? Que são eventualmente esses aqui. Essa sombra projetada, né? Bem suave. E aqui temos o reflexo. Ela não acontecia por causa da luz. Como a luz vinha de todos os lados, né? Isso impedia com que tivesse uma luz predominante que causasse essa sombra. Então, vamos lá. Antes tínhamos aquele outro HDRI, né? E agora nós temos esse aqui. Para aumentar aqui, caso você não tenha conhecimento disso, porque é um botãozinho que fica escondido. Basta você ir para o canto, né? Clicar e arrastar que você aumenta a imagem para ver melhor. Vou clicar 2 vezes. A única coisa que eu fiz nessa janela foi mover horizontalmente porque ele estava inclinado, né? Ele estava assim. E eu pus ele assim. Até porque eu queria que ele captasse essas duas luzes. Ok? E
que, como eu disse também, né, nas outras partes anteriores, sempre que nós colocamos o HDRI, nós temos que mexer na intensidade dele. Ainda mais nesse caso, né? É que nós colocamos agora uma outra luz, que vai ser a luz predominante, que vai causar aquela sombra e o reflexo. Para criar essa outra luz, eu recomendo que vocês criem antes de mexer nesse valor, né? Você vai então em Create, Lights, V-Ray, V-Ray Light, você clica, né? Aqui ele está como Done, mas provavelmente ele vem como padrão Plane. Ali na minha, eu coloquei com 4 e 4, se eu não me engano. Eu vou conferir até esse valor aqui. Indo em Modify, 4 e 4, é isso mesmo. Direcionei essa luz para o objeto, né? Você deve saber disso também, porque é bem simples, né? Basta só rotacionar, não tem segredo algum. As unidades. Geralmente com V-Ray Plane Light, eu mudo ela para Radiant Power, né? Pois aqui nós trabalhamos com watts, e não com um número genérico igual nós tínhamos anteriormente, né? Que é o Default Image, né? No Default Image nós temos um valor qualquer, né? Agora trabalhando com Radiant Power, nós já temos um parâmetro, né? Então essa luz tem 5 watts porque ela, como está muito próxima, né? Ela já ilumina bem. Provavelmente se estivesse mais longe nós tínhamos que aumentar os watts. Ok? E ela tem uma outra luz também, que é praticamente uma luz auxiliar, mas que também é forte, né? Trabalhando junto, então não tem necessidade de colocar uma intensidade tão alta. Eu diminuí o multiplier, antes ela estava em 100, por conta dessa outra luz eu diminui para 20, ok? Então esse foi o outro fator. Ele vai projetar a luz, causar a sombra, né? E projetar a luz nessa outra área. Legal. Outro fator. O material, como ele é um subsurface scattering, ele tem como principal propriedade absorver a luz, né? Pois a luz entra nele e passa a ter uma outra característica, né? Uma outra coloração, por exemplo, né? Pois a luz se espalha por dentro do objeto e tem essa diferenciação na coloração. Como a luz entra, ela reflete pouco, né? Qual o problema? Aqui nós temos um material que já está setado e aqui o mesmo material. Como nós vamos mexer nesse material sem afetar esse? Aqui é bem tranquilo. Basta nós irmos aqui nos materiais e adicionar um V-Ray Blend Material, que é esse material. Ok? Feito isso, basta nós pegarmos, né? Suponhamos que aqui nós temos o mapa, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra cópia dele. Aqui eu não vou ter, então eu vou fazer o seguinte. Aqui, suponhamos que seja o material de base do olho, que é o que nós tínhamos como um todo, pegando a íris, pegando a esclera e toda aquela região. Nós vamos adicionar esse material como base. Vocês vão notar que eu já fiz algumas alterações nesse material também, né, para chegar naquele outro resultado. Eu já vou passar para vocês as alterações, então, já que nós adicionamos aqui. A primeira alteração foi diminuir o scatter radius de 1,5, né, que estava anteriormente, eu reduzi para 1, pois eu quero que aquela textura predomine um pouco mais do que a transparência. O valor entre 1 e 1,5 também seria interessante. Eu pus 1 aqui para exatamente ter os dois aspectos, né? Outra alteração importante foi mudar esse scatter color para um tom azulado. Antes nós tínhamos um tom amarelado, né? E a diferença que deu foi essa. Aqui nós temos o tom amarelado. E aqui nós já temos com o render no tom azulado. Ok? Eu achei assim mais interessante. Mas fica a critério de vocês isso. Não é uma regra, sabe? Desde que fique natural e que seja orientado à naturalidade, não tem problema algum. Ok? Voltando. Tá, aqui nós temos o material de base da esclera. Agora nós temos que aplicar uma variante desse material, né, uma variação desse material, só na região da íris. Então aqui eu vou duplicar, eu vou pegar e deixar como estava anterior. Aqui, nesse material, eu não quero esse tom azulado, ok? Eu quero que ele tenha aquele tom que nós tínhamos anteriormente, que é esse tom aqui.
235, 133, 45, que é o tom padrão que vem aqui no Milk Skimmed. 235, 133, 45. Vou só confirmar se é isso mesmo. Legal. Outro fator aqui. O scatter radius, geralmente ele é menor na região da íris, porque ela reflete mais, exatamente por isso. Como ela reflete mais, ela absorve menos luz. Aqui eu coloquei um valor bem baixo mesmo, de 0,01. A diferença, ó, aqui nós temos 1, né? E aqui nós temos 0,01. Ok? Então, scatter radius bem baixo mesmo, né? E aqui em 1. Ok, tá? Por enquanto é isso. Agora, como nós vamos informar o programa em qual parte, né, do olho nós vamos aplicar cada um dos materiais, né? Aqui, nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar para as texturas. Aqui é bem tranquilo mesmo. A única coisa que eu fiz foi pegar a íris, dar um Ctrl J, Ctrl E para duplicar. Aqui pegou tudo, né? Não é isso que eu queria. Vamos pegar só a íris aqui. Segurando o Shift novamente, Ctrl J, Ctrl E. Aqui temos ela separada então. Vou selecionar um tom branco e dar um Alt Shift Backspace, ok? Alt Shift Backspace, acho que eu comentei isso também, ele preenche com a cor de foreground, enquanto Ctrl Shift Backspace com a cor de background. Basta nós criarmos então uma solid color aqui embaixo, um tom preto, mesclar as duas camadas caso seja necessário, mas não precisa, pode salvar dessa forma mesmo até sem mesclar, né? Aqui você pode salvar esse mapa como JPEG, PNG, de preferência PNG, porque o JPEG ele tem uma resolução bem baixa mesmo. Com texturas nós geralmente não trabalhamos com JPEG. Aqui eu estou trabalhando porque é um efeito ilustrativo mesmo, não é um material feito para alguma campanha ou algo assim, né? Então, legal. Onde nós carregamos esse mapa vem para cá, ó. Vamos aplicar esse material, antes de aplicar a máscara nele, né? Como coat. Clicando 2 vezes você vai notar que aparece aqui o material de base, que é esse material, e o coat material, que é este material. Aqui em Blend Amount nós controlamos, através de máscara, né? Em que região vai ser aplicado esse segundo material. Então clicamos aqui, Bitmap, fazemos a seleção da máscara, Open. Onde ele está branco, ele vai aplicar esse material, onde está preto, vai aplicar o outro. Para mostrar para vocês de uma maneira mais clara, né, eu vou puxar para cá esse material aqui. Eu vou puxar um V-Ray Material vermelho aqui, que eu já tinha criado anteriormente. Em Coat, né, vou colocar ele. Você já vai notar aqui no Preview, né, onde foi aplicado, que a máscara está funcionando. Pois se você aplicar no outro material, você não tem essa noção, né, se está funcionando ou se não está. Legal? Podemos deletar o material, o vermelho, né? Vamos arrastar para cá. Deixar como coat. Então nós temos agora a certeza de que isso está funcionando ali. Outra coisa, o que é o quarto fator, né? Nós não tínhamos anteriormente um bump na íris, então ela estava bem chapada mesmo, né? Sem volume. Isso atrapalha, né, a projeção da luz, essa sensação de volume. Então nós criamos um bump para corrigir isso. Para criar o bump, voltando no Photoshop, agora você tem que fazer a seleção de todas as camadas, dar um Ctrl J, Ctrl E. Legal? Temos a textura flatada, vamos em Filter,
3D Generate Normal Map. Esse filtro ele tem no Photoshop CC, mas eu não tenho certeza se ele tem nas últimas versões anteriores ao CC. Provavelmente não tem. Caso você não tenha essa versão do Photoshop, né, com esse filtro, vocês podem procurar na internet que tem um plugin da NVIDIA que faz exatamente a mesma coisa. É só procurar por plugin gerador de normal map NVIDIA ou algo assim que vocês vão encontrar fácil. Legal? Clicaremos aqui então em Generate Normal Map. Ele vai abrir essa janela. Aqui você pode rotacionar o objeto. Selecionando esse outro ícone, você pode dar um zoom, aqui um pan. Mas o mais importante mesmo são esses parâmetros, né? Que eu deixei em 0 de blur, detail scale 28. Aqui você pode deixar na mesma configuração, também de 0,44 a 80 para o mesmo resultado. Dar um OK, salvar esse mapa, né? Igual eu disse anteriormente, com a extensão que você desejar. E aplicar como bump. Clica, arrasta. Aqui iremos em V-Ray. V-Ray Normal Map. Agora nessa outra ponta. Standard, Bitmap. Selecionamos o mapa e damos um Open. Temos agora o material aplicado ali, né? A textura do bump aplicada. Só que vamos aumentar esse valor. Clicando 2 vezes, vamos em Bump. Em vez de 30, 100. Que é o parâmetro que eu usei exatamente nesse outro material que eu criei. Tá igualzinho aquele. Eu só recriei aqui para mostrar, ok? Feito isso, vou apertar o C aqui, né? Daremos um F10. Sugiro que vocês confiram, né, alguns fatores, né, se o cáusticos de vocês está ligado, porque isso aqui interfere muito na iluminação desse objeto. Na câmera, para efeito de prova, confira se o white balance está em neutral. Eu não lembro se eu tinha comentado que eu renderizei em neutral, né, mas coloque em neutral. As outras configurações já estão certas, né. Damos um C. Vou voltar aqui para o F10. Vou ver como está a configuração. Global DMC Adaptive Amount em 1. Noise Threshold 0,01. Esse valor é muito importante. Global Subdivision Multiplier em 1. GI, Enable GI. Está em Radiance Map, Light Cache. Radiance Map eu deixei em High. Voltando para cá. Image Sampler 1 e 4, já para essa resolução já resolve muito bem, não tem que mexer mais nada aqui. Minimum Shading Rate 32. O tipo está em Adaptive, ok? Você primeiro liga isso, depois você confere as configurações. Mas pode ser que, dependendo da versão do seu V-Ray, já esteja como padrão. Basta renderizar. Você vai obter exatamente aquele mesmo resultado, né? Que no caso é este, ou melhor, este, gerando um modelo que você pode usar para vários personagens, né? Pode editar trazendo vários aspectos interessantes, como alterações de cor, deixando mais claro, dando um aspecto mais tenebroso, conforme você queira. Tudo bem? Então fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até logo.